E se Roma jamais tivesse caído? Feche os olhos e imagine um mundo onde o sol nunca se põe sobre o império, onde as águias ainda tremulam nos estandartes e legiões disciplinadas marcham incessantemente por cidades que nunca conhecem ruína. Um mundo em que a história que você conhece nunca existiu e o futuro da humanidade está aprisionado sob a sombra de Roma. O que seria da liberdade, da criatividade e da própria humanidade se a ordem absoluta tivesse prevalecido por séculos infinitos? O império que parecia eterno poderia ser majestoso ou uma prisão dourada. Na história que estudamos, Roma caiu sob a pressão de invasões, corrupção e decadência. Mas neste mundo alternativo, líderes visionários reorganizam o império, legiões renovadas, fronteiras reforçadas, senadores mais estratégicos e uma burocracia implacável que mantém cada engrenagem funcionando. Imagine os mercados fervilhando de mercadorias de todos os cantos do mundo, desde o ouro da África até as sedas da Ásia. Arquitetura monumental surge em cada cidade, aquedutos cruzam continentes, pontes ligam regiões antes isoladas. Tudo é impressionante, mas cada detalhe é controlado, cada avanço medido, cada voz monitorada. A glória de Roma agora se mistura ao peso da disciplina. Cada cidadão é uma peça do mecanismo, cada decisão um passo calculado em direção à estabilidade absoluta. Mas a perfeição vem com um preço. O que acontece quando a ordem sufoca a diversidade, a inovação e a liberdade individual? A uniformidade pode esmagar culturas locais, limitar descobertas científicas e transformar a criatividade em rotina. Enquanto a economia floresce e os exércitos permanecem invencíveis, o espírito humano se inquieta. A estabilidade eterna esconde uma inquietação silenciosa. A humanidade pode sobreviver sem a liberdade de errar, ousar ou desafiar? Mesmo em um império invencível, começam a surgir sinais sutis de tensão. Mercadores começam a criar rotas secretas, desafiando o controle central. Povos remanescentes em regiões isoladas resistem discretamente à assimilação. Inventores e arquitetos ousam experimentar fora dos limites da norma. Roma eterna não controla tudo. Pequenas fissuras surgem na superfície impecável, prometendo tempestades silenciosas. Roma parece perfeita, majestosa e eterna, mas a perfeição é uma máscara. O império que nunca caiu também é uma prisão dourada. A glória de um mundo sem queda esconde um dilema sombrio: poder absoluto versus espírito humano. Se Roma nunca caiu, como teria moldado o mundo? E quais seriam os primeiros sinais de que mesmo a eternidade tem limites? E se Roma não tivesse apenas sobrevivido, mas se tornado uma força absoluta, controlando cada canto do mundo conhecido? Imagine legiões atravessando desertos e florestas, transportando ordens de um imperador que vê cada cidade, cada estrada, cada vida com precisão quase divina. O mundo estaria moldado pela disciplina romana, a glória, a cultura e a prosperidade. Mas a que custo para a humanidade? O império que jamais conheceu ruína agora dita a história. Mas será que o espírito humano conseguiria sobreviver sob sua sombra eterna? No século IV, Roma enfrentava crises políticas, econômicas e militares. Neste cenário alternativo, líderes visionários reorganizam tudo. O Senado se torna eficiente, delegando poder com precisão e mantendo regiões distantes sob supervisão rigorosa. Legiões não apenas defendem, mas constroem cidades, estradas e pontes que conectam continentes inteiros. O comércio se expande sob regras rígidas, moedas padronizadas circulam de Alexandria a Londres e mercadores operam sob vigilância constante. A arquitetura monumental domina as cidades. Tecnologia e engenharia são avançadas, mas sempre a serviço do império. O mundo é próspero, organizado e controlado. Cada avanço é uma peça no mecanismo gigantesco que mantém Roma eterna. Mas a ordem absoluta vem com sombras. Povos conquistados perdem identidade e liberdade, suas culturas lentamente absorvidas. Qualquer tentativa de inovação fora do controle central é desencorajada, criando uma estagnação silenciosa. O comércio, embora seguro, limita a criatividade, e a prosperidade é regulada pela hierarquia imperial. Roma eterna é uma máquina impressionante, mas fria. Cada cidadão tem função definida, cada decisão é supervisionada.
O mundo é vasto e poderoso, mas previsível, contido e sufocado pela própria grandiosidade. Mesmo a máquina mais perfeita encontra falhas. Tribos remanescentes resistem em regiões isoladas, mantendo tradições. Comerciantes ousados desafiam o controle, movimentando rotas clandestinas. Inventores e pensadores começam a criar discretamente, fora da supervisão do Império. A perfeição de Roma revela suas primeiras fissuras. O poder absoluto desperta resistência silenciosa. Roma parece invencível, mas as pequenas rebeliões e ousadias silenciosas provam que nenhuma ordem pode conter completamente a vontade humana. A eternidade que parecia inabalável revela seu lado frágil. Se Roma consolidou seu poder, quem seria o primeiro a sentir o peso dessa eternidade? E quais pequenas fissuras silenciosas poderiam crescer até desafiar o Império? E se o império que jamais caiu não fosse apenas majestoso, mas também opressor? Imagine Roma espalhando sua sombra sobre continentes inteiros, controlando milhões de vidas com exércitos disciplinados, senadores estrategistas e governadores implacáveis. A prosperidade é visível: cidades grandiosas, estradas ligando portas e mercados, comércio abundante. Mas sob essa perfeição existe uma sombra silenciosa, culturas apagadas, vozes silenciadas e tradições sufocadas. Até que ponto a glória de Roma eterna pode coexistir com o espírito humano, que sempre busca liberdade, identidade e expressão? O Império Eterno unifica povos distintos, impondo língua, leis e costumes romanos. Tribos isoladas tentam preservar suas tradições em segredo, escondendo rituais e práticas antigas. Governadores centralizados substituem líderes locais, impondo a disciplina do império. Mercadores seguem regras rígidas, mas começam a buscar brechas para experimentar e inovar fora do controle. A economia e infraestrutura prosperam, mas a homogeneização cultural gera tensões silenciosas. A majestade do império convive com uma inquietação invisível. O espírito humano resiste mesmo sob as muralhas de Roma. Roma eterna é eficiente, mas o controle absoluto gera fricção. Rebeldes discretos começam a coordenar resistência nas fronteiras. Povos marginalizados preservam suas tradições e se comunicam secretamente. Inventores de arquitetos ousam criar protótipos e estruturas que desafiam o monopólio do conhecimento romano. Cada tentativa de resistir, embora pequena, representa um risco silencioso. O Império percebe que a ordem absoluta não garante submissão completa, e cada fissura aumenta a tensão social e psicológica. Sinais de instabilidade crescem, rebeldes coordenam ataques estratégicos invisíveis aos olhos de Roma. Comerciantes ousados desviam recursos, criando redes clandestinas que desafiam o controle econômico. Povos isolados emergem como centros de resistência cultural e tecnológica, ameaçando a uniformidade do império. O que parecia sólido começa a mostrar rachaduras profundas, prenunciando tempestades silenciosas. Roma é poderosa, eficiente e majestosa, mas sua própria grandiosidade se torna um fardo. A ordem absoluta cria fissuras invisíveis que, se ignoradas, podem crescer e transformar-se em uma ameaça real. O espírito humano, mesmo sob a sombra eterna, encontra maneiras de resistir e desafiar. Se a sombra de Roma cobre todos os povos conquistados, quem será o primeiro a desafiar a ordem imperial e como o império reagirá quando a resistência silenciosa deixar de ser apenas discreta? E se a eternidade de Roma não fosse apenas glória, mas também aprisionamento? Imagine cidades monumentais, aquedutos atravessando continentes, estradas perfeitas ligando portos e mercados, e ainda assim, cada ideia, cada invenção, cada inovação humana sendo contida, medida e controlada. O império que nunca caiu mantém a ordem, mas a ordem engessa o progresso. A humanidade cria, mas dentro de correntes invisíveis, sob o olhar vigilante de senadores, governadores e legiões. Até que ponto um mundo de grandeza absoluta pode prosperar se sua criatividade estiver aprisionada? Na história real, o colapso de Roma abriu espaço para o renascimento e a revolução científica. Sem queda, a civilização permanece sob supervisão centralizada, cada descoberta filtrada,
cada avanço regulado. Arquitetos projetam maravilhas, mas dentro dos limites impostos pelo Império. Inventores ousados constroem protótipos discretos, com medo de represálias. Comerciantes inteligentes buscam rotas alternativas, escondendo experimentos econômicos de Roma. A ordem mantém a prosperidade, mas limita o potencial humano. O Império se torna uma máquina de grandeza visível, mas de progresso contido. Mesmo sob perfeição aparente, surgem sinais de inquietação. Povos remotos preservam técnicas esquecidas e tradições locais. Redes clandestinas de conhecimento e comércio começam a florescer. Inventores ousados criam tecnologias que desafiam a autoridade central. Cada avanço escondido, uma ameaça silenciosa. A atenção aumenta. Quanto mais Roma controla, mais evidente se torna que o espírito humano não pode ser totalmente contido. As fissuras silenciosas crescem. Povos periféricos começam a trocar conhecimentos proibidos, criando ilhas de inovação fora do controle do império. Comerciantes desafiam leis, movimentando mercadorias que escapam da supervisão. Inventores criam protótipos com potencial de transformar a vida das pessoas, mas escondidos, com medo da repressão. A grandeza do império começa a se revelar uma ameaça a si mesma. Quanto mais perfeita, mais frágil se torna diante da criatividade humana reprimida. Roma é majestosa, estável, aparentemente eterna, mas a própria ordem que sustenta seu poder ameaça seu futuro. O progresso humano luta para escapar das correntes de disciplina e burocracia. O império que nunca caiu está prestes a enfrentar sua primeira grande ameaça invisível, a estagnação e a inquietação contida em seus próprios cidadãos. Se o progresso está aprisionado, até onde a estagnação pode levar Roma eterna? E quais movimentos silenciosos podem surgir das sombras para desafiar o império mais poderoso da história? E se a eternidade de Roma começasse a rachar? Não por invasores, mas por dentro. Imagine legiões impecáveis, cidades grandiosas e mercados prósperos. E ainda assim, a primeira faísca de rebelião surgindo, silenciosa, invisível, nos cantos mais remotos do Império. O Império que nunca conheceu ruína, agora enfrenta algo que nenhuma espada pode vencer: o espírito humano insatisfeito, inquieto e clandestino. Cada pequena resistência ameaça mostrar que nem mesmo a ordem absoluta pode dominar a natureza humana. Roma eterna manteve fronteiras, cultura e comércio sob controle absoluto, mas nas províncias mais distantes, tribos mantêm práticas antigas em segredo, resistindo à assimilação. Governadores locais começam a agir por conta própria, desafiando a autoridade central. Comerciantes e artesãos ousam inovar fora das regras rígidas do império. A grandiosidade do império cria estabilidade, mas também frustração e ressentimento. O equilíbrio que parecia perfeito começa a mostrar falhas internas, visíveis apenas para aqueles atentos às sombras do poder. A estabilidade começa a se desgastar. Pequenos grupos de rebeldes sabotam rotas comerciais e armazéns. Inventores e estrategistas criam planos fora do alcance do controle imperial. Governadores ambiciosos e corruptos exploram brechas na burocracia para consolidar poder local. O império percebe que, mesmo com exércitos disciplinados, não pode controlar tudo simultaneamente. Cada ato de desafio, por menor que seja, aumenta a tensão psicológica e moral do poder central. Os primeiros sinais de instabilidade tornam-se evidentes. Mensageiros interceptam planos de rebeliões coordenadas em várias províncias. Comerciantes ousados desviam recursos valiosos, fortalecendo movimentos clandestinos. Povos periféricos criam pequenas redes de resistência cultural e tecnológica. O que parecia sólido começa a tremer silenciosamente, prenunciando crises maiores. Roma eterna é majestosa, invencível e disciplinada, mas sua própria perfeição se torna vulnerabilidade. A ordem absoluta cria fissuras invisíveis que podem transformar-se em tempestades abertas. O espírito humano, mesmo sob o olhar vigilante do império, encontra formas de resistir. Se as fissuras internas já ameaçam o império, como Roma reagirá quando essas pequenas rebeliões se tornarem chamas? E o que acontecerá quando o controle absoluto entrar em conflito com a liberdade humana? E se a eternidade de Roma tivesse um preço invisível?
Imagine cidades grandiosas, mercados fervilhando, legiões marchando impecavelmente, e ainda assim, a humanidade presa em um tempo que não avança. Roma eterna mantém ordem, mas ao fazê-lo, congela a inovação, sufoca a criatividade e transforma cada descoberta em uma delicada subversão contra o império. O mundo é belo e eficiente, mas silenciosamente estagnado. No nosso mundo, o colapso de Roma abriu caminho para o Renascimento e a Revolução Científica. Sem queda, a civilização permanece sob regras rígidas. Arquitetos constroem obras espetaculares, mas apenas dentro de limites impostos. Inventores trabalham em segredo, temindo a desaprovação de burocratas ou senadores. Comerciantes criativos buscam rotas alternativas, escondendo suas inovações. A ordem mantém a prosperidade visível, mas o espírito humano começa a sentir claustrofobia. A genialidade contida cresce silenciosamente em tensões, ideias secretas e experimentos proibidos. Mesmo sob estabilidade absoluta, surgem sinais de inquietação. Povos periféricos preservam tradições e técnicas antigas, resistindo à assimilação. Inventores clandestinos criam protótipos com potencial revolucionário. Comerciantes desobedientes fortalecem economias alternativas, desafiando o império sem serem notados. A tensão aumenta. Quanto mais Roma controla, mais evidente se torna que o espírito humano não pode ser totalmente aprisionado. A perfeição cria fissuras silenciosas, prontas para explodir em desafios inesperados. As primeiras consequências da estagnação começam a surgir. Pequenos centros de resistência cultural e tecnológica emergem discretamente. Redes clandestinas de comércio e conhecimento florescem, formando ilhas de inovação invisíveis ao poder central. A própria burocracia percebe que não consegue controlar cada detalhe, revelando vulnerabilidades ocultas do império. O império, que parecia eterno, começa a sentir o peso de sua própria ordem absoluta. Roma eterna domina visivelmente o mundo, mas invisivelmente sua própria grandeza ameaça sua sobrevivência. O império se tornou magnífico e estável, mas a ordem que sustenta seu poder limita o progresso e cria fissuras emocionais, culturais e econômicas que crescerão silenciosamente. Se a estagnação ameaça o futuro, quem será o primeiro a quebrar as correntes invisíveis de Roma? E como o império reagirá quando a necessidade de mudança inevitável confrontar sua estabilidade absoluta? E se a maior ameaça à eternidade de Roma não viesse de exércitos ou revoltas, mas de forças invisíveis, impossíveis de subjugar? Imagine legiões impecáveis marchando em perfeita formação, cidades resplandecentes e mercados abundantes. E ainda assim, um inimigo microscópico, silencioso e imparável, atravessando fronteiras sem aviso. Doenças, pragas, desastres naturais, inimigos que nem as muralhas mais fortes podem deter. Roma, que dominou continentes, descobre pela primeira vez que existem forças que não obedecem a comando. Historicamente, impérios caíram muitas vezes devido a epidemias e crises naturais. Em um mundo onde Roma nunca caiu, a infraestrutura e medicina avançadas ajudam, mas a uniformidade cultural e científica limita soluções inovadoras. Epidemias se espalham por rotas comerciais perfeitas, atingindo milhões. Fomes inesperadas surgem quando safras falham, mesmo com armazenamento centralizado. O poder que tudo controla se mostra impotente diante do invisível. O império percebe que nem exércitos, nem leis, nem burocracia podem subjugar certas forças da natureza. Enquanto Roma mantém ordem e disciplina, surgem dilemas mortais. Como proteger milhões de cidadãos de epidemias sem paralisar cidades de comércio? Como reagir quando falhas agrícolas afetam regiões distantes? Cientistas e inventores propõem soluções arriscadas, mas enfrentam resistência do império rígido. A tensão cresce. O império, que parecia eterno, percebe que sua própria grandeza pode limitar sua capacidade de adaptação. Mesmo com legiões invencíveis, doenças devastam cidades, sobrecarregando hospitais e suprimentos. Revoltas surgem em regiões afetadas, testando a disciplina romana. Inventores ousados criam métodos inéditos de contenção, mas o império resiste a mudanças radicais. As primeiras fissuras visíveis aparecem,
acontecem, Roma Eterna descobre que o invisível não pode ser controlado. O Império Imbatível sente sua fragilidade. Nem exércitos, nem burocracia podem deter inimigos invisíveis. A ordem perfeita se mostra insuficiente frente a forças fora do controle humano. Roma aprende que sua eternidade está ameaçada e que o poder absoluto pode não ser suficiente. Se até Roma Eterna enfrenta ameaças invisíveis, o que acontecerá quando crises internas e externas se combinarem? E como o Império reagirá quando perceber que nem ordem nem disciplina garantem sua eternidade? E se o Império, que parecia invencível, começasse a tremer, não apenas por inimigos externos, mas pela combinação de forças internas e invisíveis? Imagine Roma, cidades imponentes, estradas impecáveis, legiões disciplinadas. E ainda assim, sinais de colapso surgem silenciosamente, como rachaduras em um monumento de mármore. A eternidade que parecia garantida revela-se frágil, e a glória do Império agora enfrenta sua maior prova. Décadas de crises silenciosas corroem Roma. Rebeliões discretas em províncias distantes desafiam a autoridade central. Comerciantes e inventores ousados criam redes fora do controle imperial. Epidemias e falhas agrícolas atingem regiões críticas, pressionando os recursos do Império. A grandiosidade de Roma, que antes inspirava admiração, torna-se fardo. Legiões sobrecarregadas, governadores exaustos, cidadãos ressentidos. A máquina perfeita da administração enfrenta falhas inesperadas, expondo vulnerabilidades que jamais haviam sido testadas. A ordem começa a ceder. Cidades isoladas sofrem crises simultâneas de alimentos e doenças. Revoltas coordenadas ameaçam as rotas comerciais essenciais. Inventores e estrategistas clandestinos desafiam a autoridade imperial com planos ousados. Cada decisão errada pode desencadear efeitos devastadores. A estabilidade construída ao longo de séculos está prestes a se desfazer. Os sinais de colapso tornam-se visíveis. Legiões enfrentam resistência organizada e coordenada. Povos marginalizados criam pequenas ilhas de independência cultural e econômica. Redes clandestinas de conhecimento e comércio ameaçam desestabilizar o império de dentro. Roma, que parecia eterna, começa a sentir o peso de suas próprias limitações. A grandiosidade monumental do império agora é sua vulnerabilidade mais perigosa. O império que jamais conheceu ruína agora encara a possibilidade de fragmentação parcial. Cidades permanecem majestosas, mas a ordem se desfaz lentamente, e cada decisão do Senado ou imperador se torna crítica. Roma Eterna está prestes a descobrir que nem o poder absoluto é suficiente para manter sua integridade diante de crises múltiplas. Se até Roma Eterna pode começar a desmoronar, como será o mundo quando legiões, governadores e cidadãos perceberem que nada é inquebrável? E o que restará da civilização quando a perfeição se tornar prisão e o colapso iminente se tornar inevitável? E se a eternidade de Roma tivesse um preço que ninguém poderia calcular? Imagine um império que nunca caiu, mas que agora enfrenta as consequências de sua própria grandiosidade. Cidades imponentes continuam de pé, aquedutos atravessam continentes, mercados fervilham, mas por trás da glória, a ordem começa a ceder e a ilusão de invencibilidade se desfaz lentamente. O poder absoluto que durou séculos agora se mostra vulnerável. Cada conquista, cada decreto, cada fronteira imposta gera repercussões silenciosas que ameaçam corroer tudo o que parecia eterno. Roma Eterna foi construída sobre disciplina, uniformidade e controle rigoroso. Povos conquistados perderam séculos de autonomia e identidade cultural. Inventores e comerciantes ousados desafiam discretamente o controle central. Epidemias, fomes e tensões internas corroem silenciosamente a base do império. Agora, as pressões simultâneas começam a se manifestar. Revoltas surgem em províncias distantes, rotas comerciais entram em colapso,
Governadores corruptos exploram brechas do sistema e a máquina que parecia invencível revela suas falhas mais profundas. O equilíbrio entre ordem e caos se rompe. Legiões não conseguem manter todas as fronteiras sob controle. Povos antes subjugados se organizam, criando centros de resistência. Inventores e estrategistas clandestinos introduzem mudanças imprevisíveis. A estabilidade rígida que sustentava Roma eterna transforma-se em fragilidade. Cada tentativa de reforçar a ordem cria novas fissuras, e cada fissura cresce silenciosamente, ameaçando se tornar ruptura. O Império percebe que a eternidade não garante controle. Povos isolados emergem como centros de resistência cultural e tecnológica. Estradas e portos outrora seguros tornam-se zonas de conflito e sabotagem. O Senado reconhece que nem a burocracia mais rígida pode conter o descontentamento. A grandiosidade monumental de Roma se torna o fardo que ameaça sua própria sobrevivência. Roma eterna sente o primeiro vislumbre de decadência real. Cidades continuam majestosas, legiões ainda marcham, mas a ordem começa a ceder sob crises simultâneas. A perfeição do império é questionada e o peso de séculos de poder absoluto se mostra insustentável. Se Roma, o império que nunca caiu, enfrenta agora a fragmentação e instabilidade, como será o mundo depois desse choque? E o que restará da civilização que parecia eterna quando a ordem finalmente ceder? E se o império que jamais caiu finalmente enfrentasse o seu próprio limite? Imagine Roma, cidades imponentes ainda de pé, estradas magníficas cruzando continentes, aquedutos e monumentos refletindo séculos de glória, e ainda assim, a ordem absoluta desmoronando silenciosamente, deixando o mundo suspenso entre grandeza e caos. O Império Eterno transformou-se em história viva, uma lembrança de poder absoluto, mas também de fragilidade inevitável. A eternidade de Roma gerou progresso contido, cultura uniformizada e estabilidade aparente. Mas, quando as fissuras internas e externas se combinaram, províncias conquistadas começaram a recuperar autonomia, reinventando tradições e costumes. Pequenas redes de comércio e conhecimento floresceram fora do controle imperial. Inventores e estrategistas ousados lideraram a reconstrução do mundo, aproveitando brechas do império. A grandeza monumental de Roma permanece como legado, mas a ordem absoluta se dissolve. O mundo entra em uma nova era, onde liberdade, criatividade e incerteza coexistem com ruínas gloriosas do passado. A estabilidade que durou séculos se desfaz lentamente. Povos que antes eram subjugados agora definem seu próprio destino. Cidades e regiões fragmentadas buscam reconstruir sociedades à sua maneira. Heranças tecnológicas e culturais de Roma são reinterpretadas, misturadas com práticas locais. O que era poder absoluto torna-se memória, e a humanidade aprende, muitas vezes de forma dolorosa, a conviver com liberdade e caos simultâneos. Mesmo após o colapso parcial, ruas e cidades continuam magníficas, mas silenciosas, refletindo o peso de séculos de domínio. Estradas e aquedutos conectam regiões, mas agora sem leis uniformes, servindo apenas como lembranças de ordem perdida. Povos que resistiram florescem, criando novas civilizações, novas culturas, novas histórias. Roma deixa de ser apenas império, torna-se símbolo do que acontece quando o poder absoluto encontra limites inevitáveis. O Império Eterno, que parecia invencível, transformou-se em legado e advertência. A perfeição de séculos revelou sua fragilidade. O poder absoluto não consegue conter a força humana, a criatividade e a liberdade. A eternidade de Roma termina não com um estrondo, mas com um suspiro silencioso de aprendizado para a humanidade. E assim, Roma eterna deixa de ser apenas glória ou temor, torna-se lição viva. O mundo segue fragmentado, incerto, mas livre para escrever sua própria história. Se este cenário te deixou inquieto, imagine o que poderia vir a seguir. Comente abaixo e compartilhe sua teoria.